Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados, eu muitas vezes já vi ministrações a respeito desse texto. Geralmente todos convergem para o mesmo lado. E eu não poderia também ser diferente nesta noite, de pensarmos diferente, mas explorarmos o ensino que essa palavra traz para o nosso coração, porque é de grande valia para as nossas vidas, principalmente nos dias de hoje. Nós vimos aqui alguns instantes, diferentes, nós vamos comentar todos eles, e como que a gente pode aprender algumas coisas interessantes aqui, Nós vimos primeiramente Jesus com seus discípulos, e ele disse para os discípulos aqui, no finalzinho, no primeiro versículo, tem alguns aqui, falando para os seus discípulos, tinha 12, ele disse, alguns aqui, não provarão a morte sem que vejam ter chegado o reino de Deus com poder. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que alguns dias depois ele teria a oportunidade de manifestar a sua glória para os seus discípulos. Agora, a questão que a gente vê aqui, porque 6 dias depois, o texto diz aí logo assim, 6 dias depois. Depois do quê? Depois que ele falou isso, depois que ele falou que ele ia manifestar, que eles iam ver o Filho de Deus ali na sua glória. Então 6 dias depois, ele chamou alguns, ele disse que alguns viriam. Então ele chamou alguns ali, o Pedro, Tiago e João, para que estivessem com ele para manifestar a sua glória a esses discípulos. Então a primeira pergunta que logicamente você faz, eu também fiz, por que ele não levou os 12 junto com ele? Porque só 3 dos discípulos foram chamados para estar com ele ali, para ter aquela visão, para ter aquela experiência espiritual magnífica de ver os céus abertos, de ver Jesus sendo transfigurado ali, transfigurado, ou seja, mudando de figura mesmo, Aquela luz tremenda, diferente de tudo que se possa imaginar. E ver Moisés, e ver Elias ali, em outras palavras, é tudo aquilo que a gente vê até parecido no desenho animado, quando se abre um portal, quando você se enxerga numa outra dimensão e vê uma realidade que existe numa outra dimensão. Que coisa tremenda! Quantos de nós gostaríamos de ver isso, não? Que maravilha, que bênção! Mas por que só 3 discípulos foram chamados para isso? Então a gente percebe, amados, que há muita diferença entre discípulo e discípulo, Então, na verdade, Deus observa o nosso coração, Ele observa cada um de nós. Todos nós aqui somos discípulos do Senhor Jesus, mas o Senhor está vendo o quê? O Senhor está vendo o nosso compromisso com Ele, Deus está vendo o nosso interesse com Ele, Deus está vendo o nosso coração, Deus está vendo o nosso comprometimento com Ele. E é isso que faz a diferença entre um discípulo e outro. Jesus tinha 12 discípulos, um deles era até traidor, foi até um traidor, dele ali. Eu vi outro que o negou, Mas Pedro, João e Tiago, eles tinham uma experiência especial com Jesus. Você percebe no cotidiano da vida deles, do Evangelho, quando se narra as histórias dele, os outros discípulos praticamente nem se nota o nome. Fazia parte do rol de membros da igreja, mas nem sabia, nem estavam atuantes ali, porque nem os seus nomes eram citados, Apesar de fazerem parte da igreja, vamos dizer assim, usando essas palavras, eles nem eram notados. Mas Pedro estava sempre perto de Jesus, sempre tomando um homem de iniciativa, um homem proativo,
que é uma pessoa proativa? Uma pessoa que procura logo ir à frente, que procura tomar decisões, que faz coisas assim para colaborar, para ajudar, para abrir portas, né? Na obra de Deus. Pedro era assim, João e Tiago também tinham um apego ao Senhor Jesus, tinha um esforço tão grande ao Senhor Jesus, eles ansiavam até ter um posicionamento diferente, né, no grupo mesmo, né? Às vezes a gente condena certas pessoas, porque às vezes elas aparecem mais, mas Paulo diz que a pessoa que trabalha na obra de Deus, a pessoa que se lança na obra de Deus, ela tem essas são as palavras da Bíblia, uma justa preeminência. Ou seja, é correto que você veja mais essa pessoa, é correto que você veja o rostinho dela aparecendo mais, é correto que você veja ela sempre mais à frente das coisas, né? Aí alguns podem pensar, mas ele lá de novo, ele lá de novo, ele lá de novo. Glória a Deus, porque ele está lá de novo, porque ele está atuante, porque ele está trabalhando, porque ele está empenhado na obra de Deus, e é por isso que ele aparece mais. Não é porque ele quer aparecer, é porque ele se envolve mais realmente na obra de Deus, porque ele dá mais de si para a obra de Deus. Está entendendo, querido? E é esse grupo, e é esses daí, que certamente Deus sempre vai fazer uma deferência a mais, que Deus vai dar também mais revelação, mais conhecimento, mais experiências, que venham a fortalecer a sua fé, que venham a edificar a sua fé. Estão entendendo? É por isso que esse trio aí, as professoras de escola dominical, né, estão enjoadas até de falar isso, ensinar isso para as crianças. É sempre Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João. Esse trio maravilha. Estavam lá. Que coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa poder desfrutar desse momento e ver a glória de Deus ali. E eles viram, trouxe para eles visão, trouxe para eles um fortalecimento na fé, trouxe para eles conhecimento teológico. Eles viram Moisés, eles viram Elias, personagens lá do Antigo Testamento, né? E havia também uma pergunta no ar da vinda de Elias. A palavra Elias significa o enviado de Deus, né? Todo mundo, a Bíblia menciona um enviado de Deus. Lá em Isaías 40 diz: voz do que clama no deserto. É uma voz, alguém enviado que vem à frente do Filho de Deus, né? E Jesus disse, ele já veio, e fizeram com ele tudo que a Escritura diz que ia fazer mesmo. Então eles constataram que ele estava falando de João Batista, que era esse o enviado de Deus, a voz do que clama no deserto, a pessoa que veio para preceder o ministério do Senhor Jesus. Essa revelação eles tiveram como, queridos? Tiveram ali, porque participaram mais tempo com Jesus, mais pertinhos de Jesus, mais ativos na presença de Jesus. Os outros não. Os outros ficaram sabendo como nós, quando os outros contaram. Aí nós ficamos sabendo. Mas eles não. Eles estavam na fonte, bebendo da fonte, recebendo da fonte, se alimentando da fonte, né? E tendo aquela experiência tremenda e maravilhosa com o Senhor Jesus. Por isso que é interessante nós notarmos isso. É importante a gente entender isso. Principalmente eu digo isso para aqueles que ambicionam ter uma vida espiritual com Deus, que ambicionam participar mais das coisas de Deus, que ambicionam conseguir enxergar mais, ter mais entendimento das estratégias de Deus, da revelação de Deus. Para aqueles que ambicionam essas coisas, é muito interessante saber isso, que Deus te honra, querido, que Deus honra o seu joelho no chão, que Deus honra o seu tempo de leitura da Bíblia, que Deus honra o seu tempo na igreja, que Deus honra a sua oferta, que Deus honra o seu trabalho, que Deus honra tudo aquilo que você faz, o seu pensamento em favor da obra de Deus, em favor do Evangelho. Deus honra isso e trará a você justa preeminência, e trará a você maior experiência
com o Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Agora, outra coisa que certamente nós temos que entender aqui, né? Que essa experiência que nós temos com Deus, essa visão que nós recebemos do Pai, não é para o nosso mero deleite, não é para simplesmente ficar conosco, para experimentarmos dela, é para aplicarmos. Vou dizer de novo, é para aplicarmos na obra de Deus. Amém? Por isso que você vai ver aqui, seguindo esse texto, em continuidade a esse texto, e o texto está bem ligadinho aqui, o assunto da experiência no monte, chamado Monte da Transfiguração, com o caso da cura desse jovem possesso. Amém? E é maravilhoso a gente estar na presença de Deus, é maravilhoso estar aqui no culto, maravilhoso cantar esses hinos que nos elevam espiritualmente, maravilhoso a gente curtir essa atmosfera do Espírito Santo que está aqui falando aos nossos corações, movendo as nossas emoções, mexendo conosco. Mas nós vamos sair daqui. Mais ainda, nós temos que sair daqui. E quando a gente passar o portão ali para fora, tem um mundo cheio de demônios, ou cheio de endemoniados, melhor dizendo, que estão à nossa espera. A nossa espera por quê? Porque você e eu é a única esperança que essas pessoas têm hoje de cura e de libertação. Amém? Então Jesus estava lá no monte e falou assim: ó, tá bom aqui no monte? Ah, estava. O Pedro falou: vamos logo fazer 3 suítes. Vamos construir 3 suítes aqui, né? Tá tão bom aqui. Para quem ir embora? Por que sair daqui? Né? Tem um hino aqui que não sei quando se lembra. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Quando sabe? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Gostoso, né? Não é legal? É. Aleluia. Só que não dá para ficar aqui não, irmão. Não dá para ficar aqui não, nós temos que sair. Porque lá fora há pessoas como esse jovem aqui, ó. Jovem endemoniado, jovem doente, preso, oprimido por espíritos malignos. Tá certo? Não é o nosso assunto, demanda muito tempo, mas existem muitas maneiras, né? Portas, situações em que as pessoas se tornam prisioneiras de espíritos malignos. Poderia enumerar um tanto aqui para você, mas não é a nossa a palavra não é para isso hoje. É só para você entender que isso acontece, né? Quantas pessoas são prisioneiras literalmente do diabo? O diabo as prendeu com cadeias terríveis, cadeias
que ela não consegue quebrar. Se fosse uma cadeia, aquela, né, aquela da cadeia mesmo lá, do xadrez lá, ele talvez tivesse mais facilidade para sair de lá, para escapar de lá. Mas às vezes a cadeia é o seu próprio corpo, provavelmente. A cadeia é o seu próprio ser, né? O demônio entra ali na vida da pessoa e usa das drogas para aprisionar a pessoa. Se ela quer largar, ela quer deixar. Quem é que quer morrer? Quem é que quer se destruir? Ninguém. Mas a pessoa está prisioneira daquela situação, né? Quer deixar a prostituição, quer deixar o homossexualismo. Há demônios que atuam para prender as pessoas nessas situações. Usam de muitas portas, usam de muitas situações para prender as pessoas nessas cadeias. Aqui nós temos o caso de um menino mudo e surdo, né? Geralmente essa dupla está junta. E ele tinha esse comportamento que, se você chamasse um médico e olhasse para ele, o médico ia falar assim: ah, eu sei que esse menino tem, é epilepsia, esse ataque epilético, é um problema lá do cérebro e tal. E a pessoa fica nessa situação aqui, e o menino não tinha nem condições de falar. Há cadeias assim tão terríveis, né, que a pessoa não tem condição nem de gritar, nem de exclamar. O cego de Jericó podia falar, o cego de Jericó não enxergava, mas podia gritar, podia falar: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, me ajuda. Mas aquele menino nem ouvia e nem falava, certo? Nem ouvia nem falava. Olha que cadeia, olha que prisão tremenda, né? Quantas pessoas estão nessa situação? Elas não têm a mínima capacidade de sequer pedir ajuda, de sequer pedir por socorro. Se não tiver alguém que faça isso por ela, no caso aqui era o pai, né? O pai que estava pedindo ajuda pelo menino aqui. Se não fosse pelo pai, não teria essa condição de pedir ajuda. E ele foi e pediu ajuda para os discípulos, né? Jesus estava lá no monte com Pedro, Tiago e João. Então ele pediu ajuda para os outros 9 discípulos que estavam lá debaixo do monte. Então tinha 9 discípulos lá, mas que não conseguiram resolver o problema, não conseguiram expulsar aquele demônio, não conseguiram ajudar aquele pai desesperado. Então, quando Jesus chegou e ele foi confrontado com aquela situação, e o pai disse assim: olha, se tu podes. Então veja só, quando os discípulos fracassaram, o que eles fizeram? Eles abriram uma porta de incredulidade para o pai do menino. Quando os discípulos foram incapazes de ajudar ali, o pai duvidou do mestre. Falou assim: ó, o mestre aqui não deve ser muito bom não, porque esses homens aqui, 9 homens aqui, não conseguiram expulsar esse demônio. Então Jesus sofreu por causa disso. Jesus disse: ô geração incrédula, até quando eu vou sofrer por causa de vocês? Então, queridos, olha, isso aqui é uma coisa muito séria. A nossa incredulidade faz o coração de Jesus sofrer, traz sofrimento para o coração de Deus. A maioria das pessoas vão blasfemar de Deus por nossa causa, por nossa incapacidade, por nossa falta de habilidade, possibilidade de ajudar o necessitado. Você está entendendo? Você consegue ver isso aí? Conseguiu ver isso aí?
Jesus deixou muito claro: até quando eu vou sofrer por causa disso? Então essa incapacidade dos discípulos fez Jesus sofrer. E quando nós somos também incapazes de realizar a obra de Deus, o coração de Jesus sofre, paga. As pessoas não creem, as pessoas duvidam, as pessoas rejeitam. Então aquele pai disse para Jesus assim: ó, já falei com 9 aí, se tu podes alguma coisa. A incredulidade chegou a um ponto de deboche. Aí Jesus disse para ele assim: se tu podes. E Jesus mostrou a resposta já para aquele homem do problema. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então aquele pai pegou esse recado e falou assim: ah, já sei, os 9 não criam o suficiente. Os 9 não tinham fé suficiente. O que deixou eles inabilitados foi a falta de fé. Eles não acreditam. E é terrível quando você vê alguém seguindo outro, um discípulo seguindo o seu mestre, e o discípulo não acredita no seu mestre. É difícil. É triste. Então, o pai conseguiu enxergar. E ele falou assim: e eu estou no mesmo barco. E eu estou na mesma situação. Então ele disse para Jesus: me ajuda na minha falta de fé. Então Jesus chamou, mandou trazer o menino. Aquele espírito olhou para Jesus e já viu que tinha acabado o reinado dele ali. Agitou o menino e foi embora. Foi expulso. Vocês estão percebendo isso aí? Você consegue fazer uma ligação dessa situação com a sua vida? Com a sua experiência? Você consegue? Vocês estão percebendo como está ligado o assunto, como está falando aqui primeiro daqueles que estavam lá com Jesus, mais próximos de Jesus. Por que estavam mais próximos de Jesus? Porque queriam mais, ansiavam mais, trabalhavam mais, desejavam mais, procuravam mais isso. Vocês viram que os que ficaram não tinham fé sequer para honrar o Senhor Jesus? Vocês perceberam isso aí? Vocês estão percebendo? Está entendendo, irmão? Aí aqueles 9 descobriram que só fazer parte do rol da igreja, rol de membro da igreja, não é suficiente. Eles tinham carteirinha de discípulo. Quem é você, ô Bartolomeu? Aqui, ó, carteirinha. Sou membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Oh, é mesmo, hein? Que beleza. Você, Natanael, você, Bartolomeu, você, Judas. Queridos, ser só membro da igreja não resolve. Participar do hall de membros, seu nome está lá no hall de membro da igreja, só é bom, mas quando chega essa hora não resolve. O que resolve, pastor? Então você vai ver Jesus conversando com os discípulos. Aliás, os discípulos é que foram atrás de Jesus. Falaram: Senhor, explica para nós aqui. Por que nós não... Ele ainda estava em dúvida. O pai já tinha enxergado e já tinha recebido a bênção, mas eles ainda não captaram o negócio. Eles ainda foram para perguntar para Jesus assim.
Ou talvez naquela pergunta meio hipócrita, ou dizendo assim: Senhor, eu faço parte da igreja, meu nome está lá no rol de membros, por que não acontece isso comigo? Talvez eles soubessem já a resposta, é provável que já soubessem, mas eles queriam que fosse ratificado isso na vida deles. E Jesus disse para eles assim: olha, para você chegar a esse nível, você precisa orar e jejuar. Porque para enfrentar demônio, você precisa de uma vida espiritual com Deus. Quando Jesus fala orar e jejuar, é isso que ele está falando. Porque a oração e o jejum, ela é o âmago, ou o centro, ou o núcleo da prática da fé cristã. Não se pode imaginar um crente que não ore, né? Não se pode imaginar um crente que não jejue. Então, a oração e o jejum não é elas uma prática isolada que vai resolver o problema, mas essa prática mostra no contexto que a pessoa é uma pessoa envolvida no reino de Deus, envolvida com a obra de Deus. Você está entendendo, querido? Quantos aqui estão entendendo aqui que nós estamos falando? Você não está entendendo? Peça para o Espírito Santo te ajudar aí. Você vai conseguir entender, não é difícil de entender. Alguns podem pensar assim: amanhã mesmo eu vou decretar um jejum e tal, e vou orar de manhã até de noite. Não é isso que eu estou falando. Não é verdade? Por que você não sabe a hora que você vai encontrar um endemoniado? Você sabe? Você não sabe. Talvez você vai encontrar amanhã mesmo. Talvez daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. O importante é que você esteja preparado. E como é que você vai estar preparado? Você vai ter que desenvolver a sua vida de comunhão pessoal com Deus. É uma prática diária. Comida de um dia não engorda cachorro magro, diz o ditado. Então é uma coisa que você vai fazendo na sua vida normal. Você levanta e ora, você abençoa os seus filhos, você ora pela sua família, por sua casa, você trabalha e abençoa o trabalho que o Senhor colocou nas suas mãos. Você pega o alimento e agradece a Deus pelo alimento que Ele te deu. Você lê a palavra de Deus e medita nela. Você visita os necessitados. Você presta culto a Deus. Você ajuda a obra de Deus. Você está envolvido com a obra de Deus. Isso não é coisa de um dia. É coisa de uma vida. É coisa de uma vida. Amém? Se fosse de um dia só era fácil, né? Deus não quer um dia, Deus quer a sua vida. Eu sei, um dos maiores problemas é esse. E esse comprometimento com o reino de Deus é uma vida de risco. Talvez você não percebeu, mas quando você entregou o seu coração a Jesus, você estava dizendo para Ele assim: Senhor, é o Senhor agora que está no comando, é o Senhor agora que cuida de mim. A segurança da minha vida e da minha família não está mais nas minhas mãos.
está nas tuas mãos. Isso é uma vida arriscada. Está entendendo? Quando você se envolve na obra de Deus, não há jeito de você não ter riscos na sua vida. Eu já disse isso, repito, para quem não ouviu vai ouvir de novo. Eu fui processado 2 vezes. 2 vezes. Deus me deu a vitória nas 2. Cada vez que eu reúno as crianças no meu trabalho, eu estou correndo risco. E não por poucas vezes, já tive dificuldades com os pais, né? Imagine, querido, eu encher o meu carro de criança e sair por aí fazendo trabalho. Estou correndo risco ou não estou? Tô ou não estou? E como, né? Ainda mais hoje que as leis estão tão rígidas aí. Estou correndo risco todo momento. Estou correndo risco como pastor. Pastor, mas espera aí, se não tiver dinheiro para trabalhar, pastor, na obra de Deus, como é que nós vamos fazer? Não sei também não, só Deus é que sabe. A preocupação minha é de fazer a obra de Deus, de sustentar a obra de Deus é dele. Eu chego para Deus e falo assim: Senhor, o senhor está com um problema sério, eu tenho que pagar essas contas aqui esse mês. E eles têm que se virar para pagar. Já pensou? Começar uma obra e não ter dinheiro para completar? É um risco ou não é? Sim ou não? Acontece. Ontem, depois de 8 anos de uso, fui lá no portal, motorzinho nosso da piscina debuiou, virou pó. Tem que comprar outro. Tem dinheiro? Não tem. Deus proverá. Senão vamos ficar sem piscina, baita calor desse. É isso, querido. Mas você tem que aprender a viver perigosamente. Todo mundo que for um cristão verdadeiro tem que saber que a sua vida vai ser uma vida perigosa. Você vai viver perigosamente. Ou é mole você ficar confrontando demônio? Ou é mole você enfrentar esses desafios que você tem que enfrentar, esses riscos que você tem que correr? Mas, como diz o ditado, quem quer moleza toma sopa de minhoca. Mais moleza que isso não tem. Fica em casa, lá no sofazinho, ar-condicionado, assistindo Faustão. A obra de Deus é perigosa. Amém? Esses 9 aqui olharam assim, aquele moleque espumando, rolando. E eles falaram: o que eu vou fazer aqui, hein? Quantos de nós vivem essa situação, não é verdade, irmão? Essa vida de entrega, essa vida de despojamento. Quantos de nós tem coragem para fazer isso? Mas se não fizermos, não tem janta. Sem trabalho não tem janta, nem almoço. Se eu quiser
experimentar essas coisas na minha vida, saberei que tenho que dispor a minha vida nas mãos do Senhor. O Senhor é que comanda. Quando eu vim para Votuporanga, meu pai perguntou para mim: você não pensa em construir sua casa, não? Seus irmãos já têm casa. Todo mundo tem casa, só você que não tem. Você não pensa na sua família, não? É uma perguntinha, né? Quantos de vocês estão passando por essa situação, hein? O que eu faço? Invisto no reino de Deus ou invisto na minha vida? Hoje eu posso dizer para você, querido, com tranquilidade, que eu fiz a escolha certa. E não me arrependo. Fui muito bem sucedido. Sou muito bem sucedido na escolha que eu fiz. Deus nunca me deixou sozinho, nem desamparado, nem necessitado. Necessitados ficam aqueles que viram as costas para o Senhor. A Bíblia diz, Davi falando: eu sou velho, mas já fui moço. Agora sou velho, mas nunca vi um justo passando necessidade, mendigando. Que coisa, né? Que coisa tremenda. O que você quer fazer, querido? Você quer controlar a sua vida ou quer deixar que Deus controle a sua vida? Você quer ser o gerente da sua vida ou quer colocar essa gerência nas mãos do Senhor Jesus e do Espírito Santo? Eu sei que você é inteligente, capaz, eu sei que você pode muitas coisas, mas confie no Senhor, confie no seu poder, confie na sua graça, na sua misericórdia, e você vai se dar bem. Amém?